e eu já rolo a bola de primeira para o Baú chamar o primeiro assunto do dia, Baú. É isso aí, Valor. Já vai começar aí com um tema que mexe aí com o coração do torcedor, né? Que um jogador que talvez divida opiniões aí, né? O Lucas Romero tem que renovar, não tem que renovar. Lembrando que o contrato dele é até o final de 2025, né? Então, no meio do ano, ele já pode assinar aí um pré-contrato. E aí, para começar aí a nossa rodada aí de opiniões, eu queria saber do Kevin aí, o que ele acha, né? Se tem que renovar com o Romero, quais são as condições, como é que vai ser? Bom, Baú, sobre o Romero, sim, ele não vem numa fase tão boa nesse início de ano, né? Mas como a maioria de praticamente todo o time, né? Então acho que a gente tem que avaliar principalmente o que foi o ano passado dele, né? Então assim, no ano passado ele já fez um Campeonato Brasileiro muito mais consistente, por exemplo. Foi o segundo jogador do Cruzeiro com maior média de desarme por jogo e o segundo jogador com maior média de passes certos por jogo também, no Brasileirão isso, né? Então, assim, ele tá com 30 anos ainda, então acho que é um estilo de volante muito aguerrido, já tem identificação com o Cruzeiro, com a torcida, então, assim, acho que, na minha opinião, é um jogador que vale a pena renovar, dependendo das condições de renovação. Um salário não muito astronômico, uma renovação dependendo ali de uns 2, no máximo 3 anos, passar disso também acho que já chega a ser exagerado também a situação, né? Então, do meu ponto de vista, é um jogador que pode agregar muito, mesmo se for titular ou reserva. Acho que não é um jogador que vai se incomodar tanto de, se ele for reserva, principalmente no caso, se o Wallace conseguir recuperar a boa forma dele, né? Então, assim, acredito que é um jogador que pode agregar bastante nesse ponto. E principalmente no decorrer desse ano, até mesmo dos próximos anos, o Cruzeiro vai ter muitas competições, né? Assim a gente espera, né, durante todo o ano. Então, é um jogador que pode vir a agregar nesse rodízio que o Leonardo Jardim está pregando que vai ocorrer, né? Então, é um estilo de jogador importante e diferente do Wallace também. Então, ele pode vir agregar também, dependendo da partida. Concordo com você, Kevin. Eu sei que o Valu é fã do homem, tem camisa dele, um dos poucos jogadores que tem essa honra, né, Valu? Então, a sua opinião, eu acho que eu suspeito que eu sei já, mas diz aí pra gente aí, o Romero tem que ficar, não tem? Como é que vai ser? Mas tem uma coisa que eu sou fã mais do que qualquer jogador, viu, Baú? Que se chama Cruzeiro Esporte Clube. E o bem do clube tem que estar acima de qualquer outra coisa, sempre. O Romero, ele tem história, o Kevin já foi muito bem nessa parte. Esse ano, eu acho difícil, eu acho que a gente vai conseguir avaliar de fato o elenco do Cruzeiro a partir do momento que começar o Campeonato Brasileiro, com sinceridade. Porque mesmo aqueles que foram e que estavam num período de muita baixa, com o Diniz, o Marlon, o William, o próprio Cássio bem abaixo, eu vou meio que zerar a conta com todas essas figuras por conta do trabalho do Diniz, né? E o Romero acaba entrando nesse bolo ali também, de não conseguir ir bem o primeiro jogo contra o América, então, o empate, né, ainda na fase de classificação, é o pior jogo que eu vi o Romero fazer com a camisa do Cruzeiro. Alguém pode puxar um outro aí, mas que eu vi foi esse, né, do Cruzeiro empatando com o América, enfim. Cara, eu acho que tem que ser analisada, assim, a temporada, tem muita água ainda para passar nessa temporada. Vamos terminar lá no dia 21 de dezembro. Vejam bem, hoje ainda é dia 20 de março. Acho que o Romero tem condições de ser útil, sim. Não precisamos de falar da identificação dele. Então, hoje, eu acho que é precoce a gente falar, não deve renovar, e também de falarmos assim, não, devemos renovar urgente. Qual jogador do Cruzeiro hoje a gente olha e está em um rendimento nota 7? Foi uma das coisas que o Leonardo Jardim puxou em algumas das coletivas, das poucas coletivas que ele já fez. Eu acho que foi depois que saímos para o América, ele falou de subrendimento. E ele está procurando o rendimento exatamente nesse tempo todo, entre eles, exatamente do Lucas Romero. Então, temos que observar.
o que ele vai conseguir fazer no ano. Eu, por mais que seja um jogador que eu, Thiago Valu, considere ídolo, não é assim, né? O Cruzeiro é muito mais importante do que qualquer jogador. E olha que só o que os nossos jogadores ídolos já fizeram na história é maior do que as histórias de clubes mais do que centenários. Então, sim, eu sou um admirador do Romero, da identificação, do próprio futebol que ele joga. Eu acho que se eu tivesse a capacidade de jogar pelo Cruzeiro, eu gostaria de demonstrar a vontade que o Romero demonstra. Mas a gente sabe, o futebol é de muita exigência, o Cruzeiro está tentando melhorar o seu elenco de uma forma geral. Então, mais do que o nome e a história, é preciso que o campo do Romero também faça com que ele mereça uma renovação. É isso aí. E aí, Amaral, o que você acha aí da possível renovação do Romero? Olha, eu acho que eu concordo quase inteiramente com o valor. Eu acho que a condição do Romero hoje é uma condição tranquila por parte do Cruzeiro, porque ainda falta uma temporada inteira pela frente. Eu acho que o Romero hoje não é um titular absoluto, uma unanimidade no elenco, tanto dentro do clube, dentro do que deve pensar a comissão técnica, até como para a torcida também. O Romero já teve uma fase de ídolo, incontestável, campeão da Copa do Brasil, mas hoje, um pouco mais velho, ele já apresenta alguma certa dificuldade para cumprir algumas funções no meio-campo, principalmente entrosar com alguns outros jogadores. Então, acho que é uma situação assim, tranquila por parte do clube, e o jogador também tem que pensar que, se eu desempenhar bem, eu vou conseguir uma renovação, vou continuar fazendo parte desse elenco. Se ele perder lugar na equipe, achar que deve sair, procurar outra equipe, isso vai acontecer. Então, eu acho que a situação do Romero é tranquila nesse ponto, porque tanto o jogador como o clube sabem que depende das atuações dele durante a temporada para isso se resolver lá no final. Entendi. E aí, Edgar? Eu tendo a concordar com o Amaral e principalmente com o Valu, no sentido de que eu acho que não há que ter pressa sobre isso, porque o Romero não vem fazendo uma temporada de excelência, assim como o elenco quase como um todo, é verdade. O efeito Diniz gerou danos até a eliminação para o América. A gente quer crer que isso vai melhorar a partir dessa pré-temporada forçada com o Jardim, mas eu acho que o Romero ele tem algumas deficiências que, apesar das diversas qualidades que ele tem, por exemplo, eu acho um jogador, quando o Cruzeiro está com a necessidade de propor o jogo, eu acho um jogador um pouco limitado no sentido de buscar um passe diferente, um passe longo, coisa que às vezes o camisa 5 precisa ter demais. Eu não sei qual que é, confesso que eu nunca vi muitos jogos do Leonardo Jardim, não tenho essa memória assim do Mônaco da época, eu lembro de ver alguns jogos, mas pouca coisa assim. Não, eu imagino que ele deva tentar começar com o Wallace. Até por essas questões que a gente tem visto, que o Wallace melhorou o condicionamento físico, essa perda de peso que parece que realmente ocorreu por fotos, pelo próprio discurso do Pedro Lourenço. E eu acho que o Wallace vai ser um jogador importante em questão de jogo aéreo, para aumentar um pouco a estatura do time titular. Mas eu não acho que o Romero é um jogador para ser defenestrado do elenco, nada disso. Eu acho que o decorrer do ano vai dizer, até pelo o que a comissão técnica vai pensar, esperando aí que o Jardim permaneça o contrato inteiro, até o que eles vão pensar em termos de assim, a gente vai ter o Wallace mais uma opção, ou vamos tentar trocar os dois camisa 5 se o Wallace não voltar bem. Eu acho que é uma questão em aberto, mas como o Amaral e o Valu colocaram, eu acho que não há que ter pressa em relação a isso. Vamos deixar a temporada falar, porque se fosse um contexto diferente, que o jogador estivesse voando, fosse um dos melhores jogadores do elenco, eu acho que justificaria uma pressa de já buscar uma renovação para impedir que ele faça um pré-contrato com outras equipes. Mas eu não acho que seja o caso do Romero. Pô, parece que oscilou um pouquinho aí, né, Baú? Tá de volta? Tô de volta. Valu, eu acho que em relação ao Lucas Romero aí, seguindo no assunto aí,
eu acho que como ele é um cara que veio na gestão do Ronaldo, né? Então provavelmente ele veio com um salário um pouco mais baixo, o contrato até curto, né? Então, assim, foi uma aposta. Eu acho que tem margem para buscar uma renovação, assim como eu torci desde o ano passado, para a recuperação do Wallace. Eu acho que o Romero também se encaixa nesse perfil. Eu acho que ele é um jogador que todas as vezes que ele teve no Cruzeiro ele foi útil, né? É um jogador útil. Não é o meu titular, mas eu acho que ele é um jogador é um jogador bom para se ter no elenco. Ele é versátil, é, ele é um cara que tem a questão como se diz, da identificação com o Cruzeiro. O torcedor gosta dele. Acho que muitos jogadores a gente tem que reavaliar por uma questão do Fernando Diniz. Eu acho que ali muita gente estava abaixo pelo sistema. O Romero era um cara que acabou sendo muito atingido por isso, porque aquela questão do toque de bola ali, que passava a bola por ele o tempo todo, não é a principal característica dele, embora lá com o Seabra ele tivesse feito bons jogos, dando bons passes e tudo mais, mas não é a principal característica dele, é um jogador de mais de destruição do que de construção, né? Mas eu acho ele um jogador útil, eu acho que muito provavelmente tem margem para poder aumentar o salário ali, porque veio na gestão anterior. Assim, eu renovaria, dependendo das condições, um contratinho ali de 2 anos, igual fizeram ali com o Lucas Silva, né? Mas torço para que o Wallace seja o jogador que a gente espera que ele seja desde quando ele chegou no Cruzeiro, né? Até o momento ele não conseguiu ser esse jogador, mas eu acho que ele tem condição de ser titular, eu acho que vai ser titular. As fotos que ele mesmo vem postando aí no Instagram dele mostra que ele recuperou bem ali a parte física. Então, assim, eu acho que o torcedor, por exemplo, se o Leonardo Jardim optar pelo Wallace aí nesses começos, o torcedor tem que entender que o treinador está vendo os treinamentos, né? Então tem que apoiar. E como ele não começou o ano bem, eu torço pela recuperação dele. Ele não joga tão mal igual ele está jogando. Ele joga mais do que isso. E basicamente é isso, Valor. Eu renovaria porque ele é um jogador útil, tá? Se precisar ir em qualquer posição aí de última hora, a gente tem um jogador que já fez, né, a função de lateral, não é a principal função, né? Mas é um coringa, né? Então, dentre esses fatores que eu citei aí, eu acho que sim, ele merece ser renovação.